Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente segunda-feira para vocês, uma boa semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão. Saul, ex-jogador do Atlético de Madrid, pode pintar no Mengão. Fabrício Romano trouxe essa informação, estou trazendo um corte até com as últimas notícias do Mengão. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. No campo de defesa, porque é o goleiro. O resto da intermediária defensiva do Fluminense, ofensiva do Flamengo, Segundo com tempo, todos os jogadores do Fluminense ali, naquele espaço ali. Mas eu ia te perguntar, será que, por exemplo, o Felipe Luiz não tenha, não que não tenha capacidade, não é isso, mas não tenha coragem de entrar com uma forma diferente? Porque nós estamos vendo aqui, tem a escalação, você vai entrar com 3 zagueiros, você põe um atacante na frente, ah não, mas o Arrascaeta chega, sim, mas o time do Fluminense vai estar inteirinho lá atrás. Põe 2 jogadores para prender 2 zagueiros, o Thiago puxa uns... Criar uma situação Por isso nova. que eu respondi para ele, eu acho que teve mais sorte do que juízo. O trabalho tático, eu não acho que foi bom. Hoje em dia todo mundo inclusive as sacou. substituições. Hoje em dia, se você observar, faz lembra aí, põe aí na sua cabeça os jogos do Flamengo. Se você observar, o Flamengo é o mesmo todos os jogos. Rouba a bola, marca a pressão. Aí quando não consegue marcar a pressão, você tem os mesmos movimentos. Os dois volantes aqui, o Jorginho tentando jogar, o Arrascaeta que chega um pouquinho mais no Plata ou no centroavante, e o Luiz Araújo e o Cebolinha. São as mesmas coisas. Se você vai jogar contra o Flamengo hoje, você sabe. Se você souber, né, vamos dizer assim, se posicionar, é lógico que a qualidade do Flamengo, os jogadores são muito bons. Mas aí entra também a questão do treinador de entender. Do outro lado, eu vou ter um time que vai se retrancar, vai fechar, vai tirar os espaços. Já está muito claro. Você tem mais as um suas cara na área. limitações. Eu vou preencher um pouco mais ali na área, porque talvez eu chame um jogador de, sei lá, um meio campo, ou um lateral, ou o zagueiro, o Thiago já não vai ficar tão tranquilo na zaga, porque tem 2 atacantes ali, ele vai ter que ficar mais esperto para poder... E aí não vai ter a possibilidade do 1 contra... Aí você tem a possibilidade do 1 contra 1 aqui pelos lados, você pode mudar jogador. Eu não sei, eu acho que o Felipe precisa começar agora a provar outros sistemas de jogo, outras maneiras de você jogar. Você tem o Pedro, que o Zinho falou do Juninho. O Juninho entrou bem, mas você tem o Pedro e o Juninho. 2 jogadores que, né, você pode colocar o Pedro lá, o Juninho correndo por dentro para preocupar um pouco mais volantes. Eu acho que essas variações o Felipe precisa encontrar e da forma mais rápida possível, porque você já está começando a entender que o Flamengo é aquele time que você tem determinados movimentos que se você se posicione. Hoje todos os times têm análises de desempenho, scout, GPS, quem passa, quem recebe. Polêmico GPS. Quem isso, quem aquilo e tal. Quem recebe essa bola, qual é o melhor passador, em qual região que ele recebe mais a bola, qual é o movimento que ele faz. Ou seja, você tem todos os mecanismos para inibir esse jogo do Flamengo. Cabe ao treinador agora, que tem possibilidades com as variantes dos jogadores que tem, porque são jogadores versáteis. O Luiz joga por dentro, quer dizer, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. Você tem Pedro, você tem Arrascaeta que pode jogar lá. Começou do lado, terminou do outro. Né? Sim, então assim, eu acho que o Felipe precisa começar a ter uma variante aí. Agora, Pascoal, é impressionante para quem estava assistindo o Fla-Flu, além da qualidade do Pedro, que todo mundo conhece, o cara é o maior artilheiro do novo Maracanã, né? Tem 98 gols marcados no novo Maracanã. Inúmeros E a títulos média de gol dele nos últimos 4, 5 anos, jogando aqui no Brasil, é a maior. Jogadores. Na batida de 30 gols por temporada. O ano passado Além ele jogou disso tudo. 6 meses e fez 30 gols. Sim, ele foi artilheiro do O campeonato Yuri até o Alberto- finalzinho ali, quando o O Yuri Yuri Alberto atropelou. fez 31 na temporada, indo até o final da temporada. Ele em 6 meses fez 30. Essa é a diferença do Pedro pro Agora, outros. ontem era muito visível que a entrada dele transformou a energia do estádio. Mudou o jogo completamente. Não só pelas coisas que ele fazia em campo. A arquibancada mudou, a arquibancada pegou fogo. A entrada dele no clássico era muito necessária. Olha lá, o Pedro jogou apenas 23 minutos. Isso somados, claro, os acréscimos do Fla-Flu. Teve 5 ações na área rival, finalizou 3 vezes. No alvo, 2.
venceu 100% dos duelos aéreos e fez o gol da vitória. Em todos esses quesitos, 5, mesmo atuando apenas por 23 minutos, ele foi o melhor. Assim, às vezes eu tento entender o que os treinadores falam daquilo que eles colocam em campo para poder... O poder de argumentação tem que ser igual ao que está acontecendo dentro do campo, né? O Flamengo não tem optado por um centroavante porque o Felipe entende que tem que girar todo mundo ali na frente. Eu penso diferente, porque o Flamengo tem um centroavante diferente dos outros. O Flamengo é o único que tem um centroavante que te entrega 40 gols, 30 gols por temporada. Então você precisa desse cara. Então, peraí, quando eu tenho um centroavante que faz 30 gols, 40 gols por temporada, eu preciso acionar esse cara. Eu concordo, aí a minha situação é um pouco difícil, né? Concordo com o Zinho, porque assim, você tem que acertar essas pontas, né? Você tem que juntar isso aí. Ô Pedro, vou chamar você aqui, vamos conversar aqui, ó, eu com você e tal, porque você tem que sentar e conversar com o cara, cara a cara com ele, e falar aquilo que você pensa, e ele vai falar o que ele pensa, e vocês vão sair no acordo. Não vamos fazer igual o Pedro falou o que pensa, né? É? Você quer colocar primeiro o Felipe ou o Pedro falando ontem depois da vitória? Fabrício, o que você acha? O Sérgio foi... Vamos no Felipe primeiro? Ele falou, vocês resolvem aí o problema. Tá, a gente vai colar o Felipe Luiz no Pedro, declarações de ontem, pós-vitória, com o gol do Pedro. Não foi, Felipe? Outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu estou tendo agora de falar também, não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs a minha pessoa, onde não teve, né, eu acho que um respeito, né, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. E sem dúvida nenhuma essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo. E isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Mas isso aí eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né, o que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o acolhimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, né, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas, né, como nas outras vezes também, né, eu sempre me levantei. Voltando um pouquinho à fita, vazamento supostamente obra de José Boto, para o jornalista Mauro César Pereira. A história começou ali e acabou causando uma crise tremenda nas internas da Gávea. Gávea não, do Ninho, não é mais Gávea, né, Zinho?
Como é que fica o Zé Boto nessa história? Bem mal. Bem mal, né? Tá ele mais aí nesse meio dessa turbulência toda. Ele deu muitas entrevistas, né? Falou muito de como seria a gestão dele. E se esse episódio aconteceu, né? Porque o Mauro César colocou, né? Ele não deu nome aos bois, mas ele divulgou os prints a partir do momento que o Flamengo negou que a direção havia pensado em se desfazer do Pedro. Certo. Então, assim, é difícil até pra gente ficar falando se é o Boto se não tem a prova, né? Do nome dele. Mas eu acho que, de qualquer maneira, e foi a minha fala inicial, não isentando o Pedro e o Felipe Luiz do acontecido. Até agora o Boto não se pronunciou. Eu não isento eles dois, mas eu acho que isso não deveria ser exposto da maneira que foi pelo Felipe Luiz numa coletiva. Pesadíssimas falas do Felipe Luiz. Não foi só técnica, como o Felipe Luiz diz. Eu já falei, quando eu falei foi a parte técnica. Não foi só técnica, foi disciplinar o que o Felipe Luiz falou. Deboche, beirou o ridículo. Ele não falou só de parte técnica. Foi esse o meu argumento de não concordar da maneira que ele conduziu, Felipe Luiz. Eu acho que ele só vai ao ponto de opção minha, os treinamentos não me dá a certeza que ele está melhor do que eu estou colocando. Eu sou o treinador, sou o gestor e nesse jogo ele não vai, ponto, acabou. Aí ele sobe o tom, subiu o tom, colocou o Pedro numa situação que a opinião pública de 95% foi de massacre ao Pedro. O Pedro foi exposto. Se você pegar todas as comentários de internet, mídias sociais e programas esportivos, 95% foi detonando o Pedro, sem saber a versão do Pedro. Que isso que eu acho que é errado. Você pode ver uma entrevista e uma colocação de um treinador, de uma diretoria, mas você não pode já julgar e condenar um jogador sem saber o que ele está sentindo. Qual é o sentimento dele? O que ele tem que falar sobre isso no dia a dia? E o Pedro foi massacrado. Massacrado. Eu vi muita gente falando, tá certo, é isso mesmo, Felipe Luiz, tem que expor mesmo, tem que falar, para de mimimi, garoto mimimi. Aí começaram a puxar a entrevista de Davi Luiz, que você tem que saber o contexto dessa entrevista. Por que o Davi Luiz deu aquela entrevista? Puxaram que o Dorival também falou. Puxaram até querendo justificar uma agressão do preparador físico. Puxaram só a parte que interessava, né? Não é um pegaram até o absurdo final, isso. Né? Vinha à tona uma coisa de um cara que agride uma outra pessoa. Tá vendo? Mas tem que saber por que o cara agrediu. Não tem justificativa. Agredir, dar um tapa na cara de um outro cara. Não existe isso. Perdeu toda a razão. O Pedro não quis aquecer. Não é isso, não. As pessoas falam sem saber o que é o dia a dia de um clube. É muito fácil você sentar numa mesa ou você pegar isso aqui e ficar escrevendo sem você ter vivido. Você viveu lá dentro de um clube? Você sabe como é que é um dia a dia de um clube? Você sabe como é a gestão de 40 homens? Você não sabe, cara. Aí é muito fácil pegar aqui e detonar o cara. Por isso que o Pedro falou ali. Poderia ser tratado internamente um assunto que foi interno. Você viu o Pedro xingando o Felipe Luiz no jogo? Você viu o Pedro saindo do jogo cometendo uma atitude, tendo uma indisciplina para o público todo do Maracanã ver e a imprensa ver? Vocês viram isso? Foi um assunto que foi interno lá. O Felipe Luiz não gostou do jeito que ele estava treinando, acha que o comportamento dele faltou com respeito aos atletas, tanto é que ele fala na coletiva, Pedro, ele tem que se desculpar primeiro aos jogadores, e ele fez isso, juntou o grupo. Então eu acho que é o seguinte, julgaram o cara sem saber, já detonaram sem saber, e eu em momento algum falei contra a capacidade que o Felipe Luiz tem como treinador.
Eu achei que a conduta dele nessa gestão foi errada. E coloquei a responsabilidade e continuo colocando na diretoria. Porque a função do Boto, eu não sei se foi ele que vazou, não sei. Tá, diretor, mas ninguém fala o nome ou mostra quem foi. Mas, com todos os acontecimentos, o Boto tinha que vir sim. Convocar uma coletiva e determinar o que tem que ser feito. O que foi Junto com... Desculpa, Zé, até para passar a palavra para vocês, lá. para concluir isso, que eu também estou cansado de falar sobre esse assunto, porque o BAP não se pronuncia e nem o Boto. E que são os gestores, que são os administradores, que prometeram uma coisa profissional. E o que eu estou vendo aí não é profissional. Não, o que eu ia falar para complementar é que a única informação que nós temos é da conversa do Boto com o Mauro César. Então, automaticamente... Mas não sabe se é o Boto. Supostamente o Boto. Sim, mas estou falando, mas supostamente, mas não tem outro. Qual é o diretor? Qual é o diretor do Flamengo? Assim, o nome dele foi tão ventilado a isso que, se não for o cara e ele ainda estiver quieto, não dá para entender. Imagina, alguém tá falando... Ou dá, né? Quem vazou foi o Zinho. Você ia ficar 10 dias quieto? Nunca. Mas aí, Prial, aí eu pega a primeira entrevista do Boto. Aqui não vai ter mais X9, vão fechar o ninho, não vai ter mais informação. Foi o que ele falou, não foi? Nas primeiras entrevistas? Só para completar... Se alguém estiver falando do meu nome, ele tem que vir a e eu sou Madueta, e eu vou ficar quietinho? Sim. Mas aí agora é o problema. Toda a coletiva, e vocês lembram que eu falei isso aqui. Eu estava ali atrás do Pascoal no telão. O Felipe Luiz trouxe uma responsabilidade para ele, que não era dele, e agora toda a coletiva ele vai ter que responder sobre isso. Depois desse gol do Pedro, como é que fica a situação sobre escalar de início ou não, Pedro? O Felipe vai ser mais pressionado para isso? Não, eu acho que assim... Pela torcida? Pela torcida, porque assim, o futebol, cara, traz essa paixão. Você perde, algumas pessoas perdem a razão, que eu acho que o torcedor é admissível isso. Sim. Não tem problema nenhum, o torcedor é a razão do futebol. Tem todo direito, né, com a paixão dele, ganhou, tá feliz, tá... Eu recebo mensagem, tá criticando hoje, amanhã ganhou o jogo, já mudou, já é o melhor do mundo. Agora, os profissionais, ou da imprensa, ou do clube, tem que ter cuidado com o que fala. E outra... Reconhecer que você errou não tem problema nenhum, não. Pedir desculpa. Não tem, não. Eu acho que o Felipe Luiz podia pedir desculpa também. Olha, eu subi o tom um pouco. Cobrei, o Pedro não estava correspondendo, não teve uma disciplina ali, mas eu subi um pouco o tom. Eu acho que um pouco da fala do Pedro também é para a declaração do Felipe Luiz, que foi muito forte. E volto a falar, é um cara que acabou de ser jogador, tá tendo essa função de uma gestão, tinha que ter um suporte da direção do clube para ele não se desgastar com isso. Não tinha necessidade. Tem a necessidade, sim. Agora, o Pedro fez o gol, não é por isso que ele tem que ser o titular, não. Ele é o treinador e tem todo o direito no treinamento. O Plata vai voltar? Não sei. Mas o Bruno Henrique vai voltar. Sim. Red Bull Bragantino, quarta-feira em Bragança. Se o Pedro não começar jogando, eu não acho nenhum absurdo, não. Felipe Luiz é o treinador, sabe o que ele quer pro jogo, vai analisar o adversário, em cima dessa análise ele vai montar o que ele acha de melhor e é a função dele, ele tem todo o direito. O Pedro tem que cumprir, trabalhar, treinar e ir pro jogo. Agora, você ser exposto da maneira que foi publicamente, eu dou razão ao Pedro dele estar abalado, abatido e se sentiu injustiçado. E vamos trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Red Bull Bragantino. Tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, Flamengo na segunda colocação com 30 pontos em 14 jogos. Um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, que é a líder do campeonato com 33. Já o Bragantino está ali com 15 jogos, 27 pontos. Muito próximo ali do Flamengo. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Red Bull Bragantino. Perdeu para o Vitória na última rodada pelo placar de 1-0 no Barradão. Desses 5 jogos foram 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Já os últimos 5 jogos entre Flamengo e Red Bull Bragantino são 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do Red Bull Bragantino. Relembrando, a partida será quarta-feira às 21h30.
Vamos ver como o Felipe Luiz vai montar esse time após essa volta de Pedro, ainda marcando o gol que deu a vitória em cima do Fluminense. Será que vai colocar ele de titular? Vamos ver como ele vai administrar isso aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!